primeira empresa, que é uma das clássicas da carteira do canal, é o BB, que era um queridinho do mercado e agora o pessoal só bate no banco e parece que ninguém quer mais o BB em carteira. Então o BB é uma das maiores instituições financeiras do mundo e veja que ele possui participações em várias empresas e essas participações produzem um bom lucro para o banco. E vamos a seguir que essas participações produzem um bom lucro para o banco e têm representado grande parte do lucro que o BB tem entregue em 2025. Já o segundo ponto, o BB é líder em vários segmentos, por exemplo, crédito para agronegócio, 50% do mercado, crédito consignado, 20%, e também no consignado privado, a participação do mercado superou os 20%. Já na parte de crédito, o BB possui 16% de fatia do mercado, em gestão de recursos é o top 1, em seguro rural e prestamista é o top 1, e na parte de previdência, o banco é o top 1 do país, tanto em captações e também reservas de previdência. Outro ponto, essa foto é bem bacana porque mostra que em outros períodos o BB entregou uma piora no lucro e uma piora no retorno sobre o patrão líquido e mesmo assim, no próximo ano ele já recuperou grande parte do tombo. Então veja que em 2016 o ROI caiu de 15% para 8,8% e já no ano seguinte os lucros cresceram 50%. Aí depois para 2020, uma queda de 22% no lucro, o ROI caiu e no ano seguinte o lucro voltou e o ROI cresceu. E para 2025 podemos ter 40% de queda no lucro e podemos ter uma recuperação a partir de 2026. Porém, eu não acredito que em 2026 o BB voltará com este pico de lucros, e sim um lucro na faixa de 26 a 30 bi, isso no próximo ano. Já outro ponto bem bacana, o BB possui participações em várias empresas, e veja que essas empresas produziram 8,1 bi de resultado de equivalência patrimonial para o BB, só no primeiro semestre de 2025. E quem acompanha o balanço BB sabe que ele lucrou uns 11 bilhões, ou seja, 72% do lucro do primeiro semestre de 25 veio por causa dessas participações que o BB possui em várias empresas. E essas participações incluem BB Elo Cartões, BB Seguridade, Banco Votorantim, BB Investimentos, também tem o Banco da Patagônia, tem a Cielo, entre outras empresas. Então perceba que elas produzem um resultado substancial para o banco e também que elas produziram 5,7 bilhões em proventos para o BB. Além do mais, hoje o banco está cotado por 0,67 TPVP e tem esse estudo bem bacana que foi feito pelo pessoal do Primo Rico e mostra que quando o BB ficou cotado na região de 0,6 para 0,7 DPVP, historicamente, após 12 e 36 meses, ele costuma entregar uma performance diferenciada. Porque perceba em vários períodos altas de 20% após 12 meses, 150%, 60% e a média após 12 meses foi de 58% de retorno total. E a média do retorno após 36 meses foi de 172%, o que representou 40% ao ano na média de retorno quando você pega esses 172% e compõe para 3 anos. Então, historicamente, o BB bate esta região de PVP em momentos mais turbulentos, e quem encarou esse risco mais elevado, que o banco estava olhando para esse histórico, conseguiu uma boa performance na sua carteira, olhando ainda para janelas de curto a médio prazo. Outro ponto, para termos noção do retorno embutido no preço da ação, então eu nem vou considerar as projeções para este ano, porque a perspectiva é por lucros na faixa de 21 a 25 bi. E este ano será péssimo para o BB por causa de altas provisões e o ROI ficará bem abaixo do que as suas médias. Então, para calcular o retorno esperado, eu vou considerar o ROI de longo prazo de 16%. Então, como o banco possui um 175 bi de patrimônio, com 16% de ROI, ele produziria na média 28 bi de lucro, sem considerar o crescimento do patrimônio. E hoje o banco vale 120 bi na bolsa, então teríamos um PL médio na faixa de 4,2, um Earn Yield médio de 23%, um Dividend Yield médio de 8,2%, isso olhando para frente, porque neste ano o yield do BB ficará bem baixo, entre 5% a 6%. E no quesito crescimento, com a reaplicação de 60% do lucro, com 16% de ROI, teríamos 9,6% de crescimento. Então, entre dividendos e crescimento, 18,5% ao ano de retorno embutido no preço da ação
o que nos dá IPCA mais 11,8. E hoje os títulos públicos estão oferecendo IPCA mais 7,5, olhando para o Tesouro IPCA 2035. Então veja que, olhando por esta ótica, o BB possui um bom prêmio frente à renda fixa. Isso se você entender o jogo, tem estômago, tem paciência, não fica ligando para várias notícias que o pessoal publica sobre estatais. Caso contrário, se você liga para tudo isso, esqueça esse tipo de ação e vá olhar, por exemplo, para a Itaúsa e o Banco Itaú. Porque se você pensar sempre nessas notícias e qualquer ruído, você vai vender na primeira queda que aconteceu. E, historicamente, as quedas foram bem intensas no BB, que ele despenca facilmente de 40% a 60% na cotação. E mesmo assim, de janeiro de 2000 até o momento, o BB entregou de 18% a 20% ao ano na média de retorno para o acionista. Já a segunda empresa que eu posto na carteira, BB Seguridade, que eu acho até mais barata frente ao BB e poderão produzir o dobro ou o triplo de proventos versus o BB. Então tem um primeiro ponto que eu acho bem bacana, é que o segmento de seguros no Brasil cresce acima do que o PIB e a BBSE cresce na média 10% ao ano. E também veja aqui nessa foto que o Brasil possui uma baixa penetração em relação ao prêmio de seguros em relação ao PIB, e veja que só por esta ótica o setor poderia continuar crescendo acima do que o PIB. Já o segundo ponto, temos uma penetração bem baixa em seguro de vida, e neste produto a empresa é a top 2 para a top 3 no quesito participação no mercado. Já na parte de seguro rural, apenas 6% da área plantada é protegida por seguro agrícola, e nesse produto a empresa possui 60% de fatia de mercado. Então veja que, se crescer só para 9% da área plantada, a empresa poderia crescer mais 50% só no seguro rural, que é o principal produto da empresa. E essa parte do seguro rural contribuiu para 40% do lucro do primeiro semestre de 2025, incluindo a parte de corretagem. Já o segmento de previdência, 17% do lucro, seguro prestamista, 16%, seguro da vida, 15%, e outros com um percentual bem menor. Então veja que grande parte do resultado vem de 4 produtos. Além do mais, a empresa paga um payout bem elevado, a média foi de 88% desde o IPO, e a intenção da empresa é de permanecerem com um alto payout, o que poderá gerar bons proventos para o acionista, porque o lucro permanece crescendo e a cotação caindo. Então veja aqui nessa foto que o lucro cresceu para 8,7 bi nos últimos 12 meses, dividend yield atual está até na região de 13%, considerando os últimos 12 meses, porque a cotação afundou dos quase 43 para os 32 e o lucro cresceu no período e o pagamento de proventos também. Consequentemente, o dividend yield tem ficado cada vez mais atrativo. Já no quesito frequência, temos proventos semestrais da BBSE para fevereiro e agosto de cada ano, e este fato acontece desde 2013, que foi o IPO da empresa. Então, tendo o BBSE, você tem esse calendário bem definido e, em geral, os dividendos são bastante previsíveis. E agora, qual seria o retorno embutido na BBSE? Então, o dividend yield esperado é de 11,8% e suponha que a empresa cresça em níveis da inflação, ou seja, 6% ao ano. Então, entre dividendos e crescimento, teríamos 18,5% de retorno embutido em prestação, o que nos dá IPCA mais 11,8%. Porém, se formos mais otimistas e colocar que a empresa permanecerá crescendo 10% ao ano na média, então, entre dividendos e crescimento, temos 23% ao ano na média, o que nos dá IPCA mais 16%, o que seria um baita prêmio frente aos títulos públicos. E ainda tem outro fator que não está aqui na conta, porque aqui só considera o dividendo, o crescimento, mas ainda falta a terceira componente, que seria a variação no múltiplo da empresa, e o projetado é um PL de 7,5 para este ano. E se você olhar para o histórico da BBSE, o PL médio desde o IPO fica na faixa de 12 a 13 vezes, e olhe que em anos passados foi de 14, 15, 11,3, na região de 10 a 11, então só do mercado reprecificar a empresa por múltiplos mais elevados, ela poderia subir 50, 70, 100% na cotação, e esse ponto não está nesta conta. Então, se colocar por esta ótica, caso o mercado se anime para o BBSE, a empresa possui um bom retorno embutido no preço da ação.
Já a terceira empresa que eu possuo na carteira do canal é a Companhia Energética de Brasília, SEB 6, SEB 5 e SEB 3. E para quem não sabe, a SEB é uma estatal controlada pelo governo do Distrito Federal que detém 80% de todas as ações. Então, quem entra na empresa tem que estar ciente, não tem tag-along, o governo que está controlando aqui a empresa, então esteja ciente porque o pessoal entra, aí depois quer reclamar que aconteceu alguma coisa na empresa. Então, por isso que você tem que ser bem criterioso no quesito preços e pagar barato para justificar esses rolos que poderão acontecer. E agora, como é que a SEB ganha dinheiro? Ela possui participações em várias empresas. A primeira, que é uma empresa de iluminação pública, que a empresa conseguiu a concessão de 30 anos de iluminação pública no Distrito Federal. E a previsão é que só esse segmento irá produzir 3,3 bi de receita para a empresa nos próximos 30 anos. Mas, em contrapartida, a empresa terá que investir uns 300 milhões a cada 10 anos para trocarem o parque de iluminação pública no Distrito Federal. Então a empresa faz esse investimento e acaba colhendo receitas mensais que são oriundas da contribuição de iluminação pública e você pode olhar na sua conta de luz que terá uma pequena taxa para a iluminação pública. Fora isso, a SEB possui participações em outras empresas e essas aqui, SEB Geração, Participações e Lajeado, possui participações em usinas hidrelétricas. E essas usinas têm zero de dívida, já foi tudo amortizado, tem uma rentabilidade bem elevada sobre o patrimônio, na faixa de 20% a 40%. Então são empresas bem rentáveis, que geram muito caixa e produzem bons proventos para a SEB. Fora que nessas usinas hidrelétricas temos parceiros que são empresas privadas bem relevantes do setor. E podemos destacar essas parcerias que tem CEMIG, CPFL, Energias do Brasil, Eletrobras. Então perceba que a empresa está junto de gigantes que conhecem bastante do setor. Então a parte boa é que grande parte do resultado da SEB vem por causa dessas participações e produzem bons proventos para a empresa. Porque das entradas operacionais de 2024, de quase 280 milhões, 180 foram oriundos de dividendos e JCP dessas participações. Além do mais, um dos pontos que tem feito o mercado se animar para a SEB é que veja o lucro, 47 milhões e cresceram 52%, lucro operacional bruto também cresceram 14%, resultado financeiro cresceu, porque a empresa possui zero de dívida, tem um grande caixa, e esse caixa aplicado na renda fixa rende uma boa receita financeira.